Em 1943, a maior parte das capitais da Europa tinha sucumbido à devastação dos 4 anos de Segunda Guerra Mundial. A exceção era a antiga cidade de Roma. Era o berço da cristandade, guardiã de tesouros culturais e arquitetônicos apreciados o bastante para manter à distância a fúria da guerra. Mas a guerra estava presente. E provocou uma tragédia de 270 dias, tramada em um caldeirão de intrigas e traição nas ruas da cidade, nos porões e nos palácios do Vaticano. Judeus foram caçados e marcados para morrer. Heróis da resistência e espiões da OSS lutaram contra a Gestapo e os torturadores da SS. A terrível batalha por Roma finalmente culminou em uma abominável câmara de execução chamada Fossas Ardeatinas, onde 335 prisioneiros indefesos foram massacrados como vingança por um ato que não tinham cometido. Quem tentou ajudá-los? Quem não podia? Quem não o fez? A terrível batalha por Roma. No início de setembro de 1943, as tropas aliadas, empenhadas em uma rápida e difícil movimentação de 38 dias através da Sicília, estavam às vésperas de invadir o continente italiano. A situação política da Itália tinha chegado à beira do caos, com Roma sendo o inequívoco destino dos exércitos aliados. Tanto patriotas quanto nervosos oportunistas ansiavam por retirar o poder da liderança catastrófica do bombástico ditador fascista da Itália, Benito Mussolini. Italy had been fighting for 8 years, since 1935, Ethiopia, the Spanish Civil War, and then in 1940 on the side of the Germans. The country was sick and tired of war, and there was every indication that they may opt out. E acabaram. No dia 25 de julho, um golpe palaciano derrubou 20 anos de governo fascista com a prisão de Mussolini. O marechal Pietro Badoglio, que liderava a cruel conquista italiana da Etiópia em 1936 e depois a desastrosa invasão da Grécia em 1940, foi designado para comandar um novo governo. A invasão aliada, que chegou ao continente italiano em Salerno no dia 8 de setembro de 1943, já era esperada pelos alemães. Mas estes foram surpreendidos pelo anúncio de Eisenhower de que o governo italiano assinara secretamente uma rendição incondicional 5 dias atrás. O governo Badoglio traíra os nazistas e os alemães ficaram furiosos. O exército italiano, além de não ajudar a defender o caminho até Roma, muito provavelmente se juntaria aos aliados. Mas Badoglio e seu governo, neste momento crítico, cometeram um escandaloso ato de covardia. Temendo represálias dos nazistas, eles partiram de Roma sem deixar instruções às 55 divisões italianas para combater os alemães, como o acordado no armistício. A deserção paralisou a cadeia de comando italiana, permitindo que os alemães, em número muito maior, esmagassem, desarmassem e dispersassem o exército inteiro. Com um único ato de covardia, Badoglio traíra todos: os alemães, os aliados e seu país. Quando os italianos eram aliados, os alemães tinham precisado de pouco mais do que uma força policial em Roma, com 1.500 soldados. Agora, com a possibilidade de uma rebelião romana apoiada por soldados italianos, os alemães ampliaram seu contingente trazendo reforços provisórios, mas mortíferos, que incluíam violentos soldados da Luftwaffe, da Afrika Korps e da SS. Todos apoiados em locais estratégicos por velozes carros blindados e tanques Tiger de 68 toneladas atirando direto nos resistentes. A resistência foi rapidamente subjugada e os alemães tomaram Roma com mão de ferro. 414 soldados italianos, 183 civis, incluindo 27 mulheres, morreram defendendo a cidade.
Os britânicos tinham desembarcado com facilidade no continente italiano pelo sul em 8 de setembro, mas os americanos chegaram à terra firme em um ponto muito mais difícil. Embora o marechal de campo Albert Kesselring, o brilhante comandante de Hitler na Itália, pretendesse sair de Roma e recuar para o norte, ele logo mudou de plano. Ele viu que os aliados tinham lhe dado uma situação vantajosa. Eles tinham escolhido entrar na Itália pelo sul, desembarcando nas praias de Salerno, abaixo de Nápoles, em vez de entrar acima de Roma para detê-lo e proteger a capital. A Itália era cortada por algumas das mais imponentes montanhas da Europa e por dezenas de rios velozes que forneciam uma sequência interminável de barreiras naturais sobre as quais construíam linhas de defesa. Sem estradas boas de acesso aos penhascos, as linhas de defesa de Kesselring podiam vigiar passo a passo os avanços dos aliados em direção a Roma. What the Germans begin to do is to build north of the Volturno River a series of positions which collectively are known as the Wintermark. Italy is granite and marble. It's not dirt in most cases. And you find real engineer units with air drills, with heavy equipment, and with a tremendous amount of blasting done that are building caves and defenses and battle positions that literally interlock from one end of Italy to the other. Os aliados tomaram Nápoles menos de um mês depois do desembarque. O cronograma em direção a Roma parecia bom, mas ainda não tinham chegado à perigosa região sobre a qual Kesselring construíra 3 sucessivos cinturões defensivos, as linhas Bárbara, Bernhard e Gustav. The German forces that are withdrawing from the Naples area withdraw into these already made positions. And as those soldiers take up those positions, the engineers move north to the next line, which is to be called the Gustav line. Roma, o troféu, estava tensa. Enquanto outras grandes capitais do mundo estavam em ruínas, o seu esplendor antigo, orgulho da civilização ocidental, permanecia serena e precariamente intacta. A melhor defesa de Roma, apenas virtual, contra ataques indiscriminados, era uma impressionante presença espiritual, pois Roma era a cidade sagrada. Seu centro era o Vaticano. Com 108 acres, era uma cidade-estado de soberania papal dentro de um estado secular, agora sob domínio nazista. A fortaleza mais poderosa da cristandade, rodeada pelas mais poderosas forças do mal. Na chefia do Vaticano, um papa severo, complexo. Eugênio Pacelli Pio XII, o 262º homem a ocupar a Cátedra de São Pedro, tentava equilibrar a moralidade da igreja que ele representava com um programa de um ocupante cruel, que tinha o poder de destruí-la. Mas o papa também tinha poder. Brutalizar a cidade sagrada e o homem que para centenas de milhões era o vicário de Cristo era algo que Adolf Hitler não podia fazer com facilidade, quaisquer que fossem as necessidades da guerra. Os alemães e o Vaticano se relacionavam com cautela, cada qual com seus séquitos de diplomatas, cada qual com seus planos ocultos. Tudo estava sob a sombra de um exército cruel com suas forças da Gestapo e da SS, e de um louco em Berlim. A máquina de guerra alemã ressoando em Roma atraíra bombardeios aliados desde o dia 19 de julho, mas nada comparado à total destruição que desabara sobre outras capitais europeias. A Basílica de São Pedro, o Panteão, o Coliseu e séculos de tesouros arquitetônicos permaneciam inviolados. Agora que os italianos não eram mais aliados, os alemães estavam livres para aplicar as horrendas prioridades do Terceiro Reich em Roma, como tinham feito em outros lugares. Por que Roma seria diferente da Polônia? Não havia tantos judeus no gueto aqui, mas mesmo assim todos deviam seguir para seu destino comum em Auschwitz.
Em meados de setembro de 1943, o marechal de campo Kasserine fazia os aliados sangrarem contra sucessivas linhas de defesa, recuando lentamente em direção à mais equipada de todas, a fortificação Gustave. Desafiava-se o sonho dos aliados de que os alemães saíssem de Roma rapidamente. O número de mortos aumentava e, para o general do 5º Exército, de pouco adiantavam as táticas de atacar pelos flancos ou fazer pleno uso de seus aliados. Mark Clark was one of the most unpopular generals of World War II. He was a brilliant staff officer. He was ruthless in eliminating incompetent officers, but he was also arrogant. Rarely ever took any advice, rarely ever asked for it, and he just overrode subordinates. Clark irritara-se com o fato da campanha da Itália estar sob o comando do general britânico Harold Alexander, que ele considerava um homem decidido a usurpar o crédito e a glória dos americanos. Como se desvanecia a esperança de uma rápida conquista aliada de Roma, os alemães puderam controlar a população subjugada com um punhado de forças de ocupação. Mas para limpar, como diziam, Roma de seus judeus, eles importaram alguns de seus melhores especialistas. O Punho de Ferro de Berlim chegou a Roma na pessoa do major da SS Herbert Kappler, de 36 anos, recém-promovido a tenente-coronel. Ele gostava de rosas, de vasos etruscos e de cachorros. Um colega diria, ele era impiedoso e se tornou um instrumento cego da implacável Gestapo. O segundo no comando, Erich Prebeck, de 30 anos, também fora promovido a capitão. Os dois receberam um telefonema de Berlim assim que chegaram. Era o Reichsführer, Heinrich Himmler, que queria a prisão e a deportação dos judeus de Roma. Uma mensagem de rádio confirmou mais tarde uma solução final para a questão judaica nos territórios italianos recém-ocupados. A comunidade judaica de Roma orgulhava-se por durante séculos não ter sofrido muita perseguição. Era a comunidade judaica mais estável no mundo ocidental e vivia ao longo do Tibre há 2000 anos. Sentia-se aliviada pelo que considerava ter sido uma ocupação calma. Even though they had some indication of what was happening in the rest of Europe to Jewish communities that were being destroyed, they felt that they had the protection of the Pope. Com 66 anos de idade, Pio XII era devoto, solitário, reservado, guiado pela religiosidade e pela espiritualidade. Ninguém amava Roma e o que ela significava para a Igreja Católica mais do que ele. O Vaticano estava cercado por tropas alemãs e a existência da Igreja em Roma sujeita ao capricho de Hitler. O Papa queria ser visto como neutro pelos dois lados. Ele se mantivera neutro, apesar da inquietante evidência do massacre dos judeus da Europa. Mas o que ele faria se tal massacre acontecesse ali, à sua porta? No dia 26 de setembro, o líder da Gestapo, Kappler, convocou a liderança dos judeus e anunciou uma ordem chocante. Em 36 horas vocês terão de pagar 50 quilos de ouro. Se pagarem, nenhum mal lhes acontecerá. Em qualquer outra hipótese, 200 de vocês serão deportados para a Alemanha, de onde serão enviados para a fronteira russa ou tornados inócuos de outra maneira. Kappler, nel momento in cui chiede l'oro agli ebrei di Roma, in realtà è perfettamente al corrente che c'è in ballo l'idea della retata, perché la richiesta dell'oro avviene alla fine di settembre e lui ha sempre detto che questa richiesta dell'oro è un'azione dilatoria fatta apposta da me stesso, una mia invenzione per poter rimandare o comunque cercare di evitare i rastrellamenti. Os judeus entregaram anéis de casamento, heranças familiares e obturações de dentes para completar o tributo. Kappler enviou o container para o gabinete do chefe do sistema de segurança do Reich, general Ernst Kaltenbrunner, em Berlim. Sem se impressionar, ele telegrafou: prossiga com a evacuação dos judeus sem mais demora. O ouro foi encontrado em seu gabinete após a guerra. O container nunca fora aberto.
A parte mais bizarra dos eventos que se precipitaram foi o modo como os diplomatas nazistas em Roma vigorosamente conspiraram contra as atrocidades que se aproximavam. O embaixador alemão na Santa Sé, Barão Ernst von Weizsäcker, e seu principal assistente, Ted von Kessel, eram os alemães mais antinazistas na cidade. Eles apoiavam os esforços do Papa no sentido de mediar uma paz separada com Hitler como a única esperança para sua pátria ocupada. Apesar de não ter recebido nenhuma informação direta sobre o plano para os judeus de Roma, Weizsäcker soube de execuções brutais de judeus em cidades italianas do norte. Ele enviou Ted Kessel para discretamente avisar os líderes judeus de que seus grupos precisavam fugir ou se esconder. O número de judeus em Roma chegava a 12 mil, muitos deles concentrados no velho gueto perto do centro da cidade. Eles tinham sobrevivido a milênios de ameaças nas margens do Tibre e muitos não deram atenção ao aviso para desaparecerem. Quando soube que seu alerta fora recebido com indiferença, Weizsäcker ficou desolado e Ted desabafou sua raiva impotente. Se os judeus não desaparecerem imediatamente, serão todos deportados e nossas mãos ficarão manchadas de sangue. Eitel Friedrich Mundhausen era um jovem cônsul na embaixada alemã e uma anomalia. Ele não era membro do partido nazista e achava que devia ajudar judeus. Com o incentivo de Ted Kessel, ele enviou um telegrama bombástico endereçado ao ministro das Relações Exteriores do Terceiro Reich, Joachim von Ribbentrop. A primeira frase dizia: o tenente-coronel Kepler recebeu ordens de Berlim para prender os 8 mil judeus que vivem em Roma e transportá-los para o norte da Itália, onde serão liquidados. Na sequência da mensagem, ele sugeria que uma ideia melhor seria usar os judeus para trabalhos dentro e nas cercanias de Roma. Von Ribbentrop explodiu. Não pelo conteúdo chocante da mensagem, mas diante da palavra liquidados, referindo-se aos judeus e enviada em seu nome. Palavras que poderiam algum dia colocar uma corda em seu pescoço. Respondeu secamente, ordenando que Mundhausen parasse de se intrometer. Em Berlim, a oposição interna à prisão de judeus tinha gerado tal preocupação que a coordenação foi dada ao melhor executivo da máquina de matar do Reich, Adolf Eichmann. Ele decidiu que Roma precisava mais de seus melhores homens. Assim, no dia 6 de outubro, Theodor Dennecker, um alto e simpático capitão, viajando com um destacamento da administração dos campos de concentração de Waffen-SS, chegou a Roma. Seus 14 oficiais e oficiais não comissionados e 30 soldados tinham servido no fronte oriental como Eisengruppen, os mortíferos pelotões móveis de Hitler. O rabino de Roma, Israel Zolli, era um judeu do leste e tinha verdadeiro pavor de perseguições. Apressou-se em fechar sinagogas, retirou todo o dinheiro do banco e usou-o para dispersar a comunidade. Depois procurou um esconderijo. No sábado, 16 de outubro, às 5 da manhã, os alemães iniciaram as prisões. Policiais italianos que poderiam alertar os judeus tinham sido presos por Kepler. De algum modo, alguns judeus tiveram a ideia de se esconder em propriedades da igreja, dentro e fora do Vaticano, fugindo dos perseguidores implacáveis. A maioria não teve a mesma sorte. Caminhões repletos de judeus passavam diante das janelas do Vaticano. Documentos do Vaticano tornados públicos registram uma reunião naquela manhã com o embaixador Weizsäcker e o secretário de Estado, cardeal Maglione. Maglione falou da dor do Papa diante das prisões e que este pedira que Berlim interviesse contra aquilo. Mas Maglione deslocou a responsabilidade dessa intervenção dos ombros do papado para Weizsäcker, dizendo que a Santa Sé não queria se ver diante da necessidade de expressar sua desaprovação. Uma forma diplomática de dizer que o Papa não queria provocar uma reação de Berlim por se afastar da estudada neutralidade da Igreja. Após a saída de Weizsäcker, Maglione anotaria: deixei com ele a decisão se devia ou não mencionar nossa conversa. Infelizmente, a boca de Weizsäcker parecia continuar tão fechada quanto a do Papa e as prisões prosseguiram. Dos 1.023 judeus presos em Roma no dia 16 de outubro e enviados em vagões de carga para Auschwitz, apenas 16 voltariam. Um deles foi resgatado de uma pilha de cadáveres.
Em dezembro de 1943, o avanço dos aliados estava paralisado a 125 quilômetros ao sul de Roma, na linha Gustave fixada sobre o imponente Monte Cassino. Tendo à frente rios velozes como o Rápido e o Garigliano e seus pântanos, a montanha seria mortalmente difícil, ainda que apenas para se escalar, quanto mais para tomá-la carregando todo o equipamento bélico e sob o fogo de armas 88mm. A posição alemã ocupava o vale do rio Liri e a Rota 6, a única estrada acessível para Roma. Ironicamente, além de seu óbvio simbolismo como uma capital do eixo, Roma valia pouco militarmente em uma campanha que servia como pouco mais do que um fronte secundário arranjado para tranquilizar os russos. The Italian campaign had no strategic objective. The only place that they were told to actually capture was Rome, and Rome itself had no tactical value. Mas a situação pantanosa perto da capital já se configurava um fracasso simbólico na campanha da Itália. As early as November of 1943, the Allies were already considering what other means they might be able to take in order to break this growing stalemate. Anzio, as a possible target, began to crop into their thinking. Uma operação anfíbia, a Operação Shingle, parecia perfeita no papel. A 6ª Corporação, 2 divisões aliadas, desembarcaria em Anzio, 56 quilômetros a sudeste de Roma e 128 quilômetros ao norte do 10º Exército Alemão que defendia a linha Gustave. Com seu exército do sul preso por ter seu caminho para Roma cortado, Catherine teria de se retirar. Sem nenhuma área defensiva anterior, Roma, a cidade eterna, cairia. O agente da Divisão de Serviços Estratégicos, Peter Tompkins, um americano que já vivera na Itália, foi selecionado para uma missão atrás das linhas, a fim de obter informações e ver se a resistência podia preparar uma revolta coordenada com o ataque de Anzio para acelerar a retirada alemã. General Donovan, head of the OSS, agreed that they would send an OSS officer into Rome to make a deal with the military junta of the Committee of National Liberation. So I landed behind the lines and went into Rome. A young police officer who later died, he gave his life for us, brought me a piece of paper from the police headquarters in Rome showing where every German was in Rome, all of them. There were 1,500 of them. And there were about 6,000 armed partisans. We could have taken the city. Mas a oportunidade foi desperdiçada. O desembarque em Anzio, no dia 22 de janeiro de 1944, começou com perfeição. 50.000 soldados americanos e britânicos e 5.000 veículos chegaram à praia, apoiados por bombardeios de navios de guerra e por uma maciça cobertura aérea. Os poucos alemães na defesa foram surpreendidos e se renderam. O plano precisava de um rápido avanço nos Montes Albanos para cortar a crucial estrada para Roma. Uma patrulha aliada de jipes se viu correndo naquela estrada com as pontes do rio Tibre à vista, sem ver um único alemão. O caminho para Roma estava completamente aberto e não foi ocupado. In his memoirs, Field Marshal Alexander puts the blame on General Lucas, who commanded 6th Corps. He said if he'd had been more adventurous, he would have done what he was supposed to do, which is push up on the Alban Hills with his armored division, and that would have done it. But he didn't move. The real key to it is Alexander, who arrived on the beachhead the same morning, looked at Lucas, said, okay, great, you've landed all your stuff, we've surprised the Germans, now dig in and wait for them to attack. The minute nobody moved from the beachhead, Hitler gave Kesselring orders, throw them back into the sea, I will send you troops from France, from the Balkans, from Germany, and they started to pour in. We thought we would scare Kesselring. Instead, all we did
was turn the German army against us at Anzio. Without hesitation, Kesselring committed his reserves. By midnight of D-Day, the Germans had managed to scrape together almost 20,000 troops. Initially, Kesselring threw them into blocking positions so that there would be no way out on the obvious approaches to Rome. Within a matter of a couple of weeks, the Germans had 100,000 men defending the Anzio beachhead. It was no longer possible to break out of the beachhead because the Germans were massing all around it. That's when our job changed from insurrection in Rome to cause the Germans to pull out, to try to inform the beachhead what the Germans were doing. Now, as all the roads lead to Rome, the only way to do it was to put about 100 men on all the streets in Rome, 24 hours a day, marking everything that went by. Mesmo com as preciosas informações de Tompkins ajudando a preparar a defesa, a 6ª Corporação esteve muito perto de ser jogada de volta ao mar pelo maciço ataque alemão. Na manhã do dia 17, 4 exaustos batalhões americanos se viram diante do equivalente a 6 divisões alemãs na terrível proporção de 15-1. Um ataque nazista cortaria a cabeça de ponte em 2 e estaria tudo perdido. Mas no entardecer no dia 18, o 5º dia do ataque, os americanos responderam ao último dos poderosos esforços alemães. Custou cerca de 3.500 soldados americanos mortos. Os alemães perderam em torno de 5.500. They just couldn't quite make it. And Kesselring's chief of staff, General Westphal, says, well, the trouble was they knew exactly when we were coming, where we were coming, and what strength, so we couldn't do it. Graças à brilhante espionagem de Tompkins, a cabeça de ponte resistiu. Mas os aliados ainda estavam paralisados fora de Roma em 2 frentes. O ânimo na cidade eterna era baixo e prestes a ficar pior. Quando os partisãs italianos em Roma ouviram o ruído de artilharia vindo de Anzio no fim de janeiro, perceberam o resgate que se aproximava e abandonaram a disciplina e os procedimentos de segurança para fazer ataques audaciosos, como a explosão de um caminhão alemão de combustível com granadas em plena luz do dia. A Gestapo e a SS lançaram sobre os partisãs repentinamente expostos, destruindo seus esconderijos e arrastando prisioneiros para câmaras de tortura na temível prisão Regina Coeli e na prisão da Gestapo na Via Tasso. La paura c'era. Però poi, insomma, non era poi così. Io non ricordo di aver vissuto con tanto terrore, ecco. Questo non lo ricordo sempre come un periodo molto vivo, molto forte, però la paura sì c'era indubbiamente, però forse poi ci si abitua un po' a tutto. Pietro Ko, meio alemão e meio italiano, chegou a Roma como chefe da mais implacável força anti-resistência na cidade, que passou a ser conhecida como a Gangue Ko. Junto com os chefes da Gestapo, Kepler e Bibke, ele prendeu e torturou muitos líderes da resistência. E dice che Kepler era molto impulsivo, un tipo che si perdeva facilmente la pazienza, mentre Bibke era molto freddo, molto controllato. E gli avevano detto, in uno dei tanti interrogatori, 12, 13, non so quanti ne ha avuti, e gli hanno detto, tanto lei alla fine parlerà, se parla prima si risparmia tante sofferenze. Soprattutto insistevano molto sull'indirizzo proprio di Peter Tompkins che loro volevano sapere. Quella era una delle cose sulle quali hanno premuto di più proprio. Erich Breivik torturava não por esporte, mas por informação que homens mortos não poderiam lhe dar. O soco inglês era um instrumento favorito,
quebrava maxilares e dentes sem tirar a vida por um tempo. Chicotes eram utilizados até que não restasse mais carne. Depois, o espancamento seguia com correntes, manejadas habilmente para quebrar e esmagar ossos. No primeiro dia da primavera de 1944, os partisãos planejaram um modo para reanimar a amedrontada população de Roma. March 23rd, 1944, was the 25th anniversary of the establishment of fascism. And the plan was to strike on that day to show that the resistance is out there. Uma companhia de 160 homens do batalhão Bozen do SS desfilaria através de Roma em uma rota pré-programada. Onde a Via Rasella fazia uma curva fechada, era um local perfeito para uma emboscada. 4 pelotões de partisãs, 16 homens e uma mulher se prepararam para realizar a maior e mais bem-sucedida, mas também desastrosa ação de sua guerra. Preparammo in un carretto da spazzino una mina con 18 kg di tritolo complessivamente, non sto a darvi i particolari perché sarebbe inutile. E questo lo portai io dal Colosseo fino in Via Rasella. Poi su Via del Boccaccio c'erano altri 4 compagni, i quali avevano come arma d'attacco delle bombe da mortaio Brixia, che era il mortaio d'assalto dell'esercito italiano, modificate a bombe a mano. Cioè era stata tolta la sigura di volata e vi era stato introdotto una breve miccia a 4 secondi, accendendo la quale venivano lanciate e venivano usate come bombe a mano. 52 io accesi la miccia della mina che stava nel carrettino alle 15:52 del 23 marzo. E tra l'altro molti di loro uccisi dalle loro bombe a mano che avevano alla cintola, queste granate tedesche col manico, no? E furono uccisi dalle loro bombe a mano che esplosero per simpatia con l'esplosione del carrettino. O batalhão Bozen foi destruído. De 156 soldados, 33 morreram e 60 foram feridos. Quando Hitler, enfurecido, ouviu as notícias na Toca do Lobo, seu quartel-general na Prússia Oriental, suas ordens foram simples. He wanted to make a reprisal that would make the world tremble, he said. That was what he said. And he demanded that 50 Italians be killed for every German soldier who lost his life. Kesselring decidiu que 10 vidas italianas e não 50 para cada alemão morto seria uma retaliação suficiente. Mas isso não diminuiu a consternação dos diplomatas alemães em Roma e um deles resolveu agir. Eugen Dollmann tinha 2 funções em Roma. A visível era como coronel da SS e a outra era fazer tudo o que pudesse para evitar o andamento do que ele via como uma inevitável derrota de Hitler. Desanimado com os relatos da fúria de Hitler, Dollmann correu a avisar padre Pancrazio, o contato pessoal do Papa com a ocupação, do que estava por vir. Ele queria que Pancrazio informasse ao Papa e que o fizesse pedir aos alemães um adiamento nas execuções, para permitir que os ânimos esfriassem e se pudesse encontrar uma punição menos drástica. A falta de ação que se seguiu terá sido resultado de não terem passado ao Papa a informação sobre a planejada barbárie? Um documento do Vaticano recentemente aberto ao público, conhecido como Nota Governatorato, foi recebida e protocolada pelo Secretariado de Estado do Vaticano às 10h15 de 24 de março de 1944. Descrevia os eventos na Via Rasella e afirmava laconicamente: as medidas de reação ainda são desconhecidas. Entretanto, é conjeturado que para cada alemão morto, 10 italianos serão executados. A reação do Vaticano foi coerente com sua costumeira política de neutralidade, silêncio, para manter a confiança e a indulgência dos alemães.
Sem nenhuma solicitação do papado por adiamento, a máquina de matar de Kepler seguiu em frente. Tendo recebido um prazo de 24 horas, Kepler precisou trabalhar a noite toda na lista de candidatos à morte. Ele esperava encontrar grande parte deles junto aos prisioneiros já condenados à morte ou à prisão perpétua. Mas, ao encontrar apenas 3 nessas condições, ele precisou improvisar de qualquer jeito para atingir a cota de 320 nomes. Ele ordenou que fascistas italianos capturassem vítimas, mas a morte de outro soldado alemão exigiu outros 10 para a execução. Naquela manhã, Kepler teve 10 judeus presos e colocados em um caminhão. Ele continuou a escolher as vítimas a esmo. Precisava dar o exemplo de um soldado alemão cumprindo seu dever. E ele cumpriria, de um modo que Roma nunca mais esqueceria. Herbert Kepler, coronel da SS, fazia sua lista de morte escolhendo ao acaso pessoas detidas ou em vias de serem libertadas, até que foi obrigado a selecionar lojistas, soldados italianos, policiais, judeus, professores, estudantes, arquitetos, padres, idosos e adolescentes. Kepler fez cálculos horríveis. Ele tinha 74 homens sob seu comando. Portanto, o número de executores era menor na proporção de 5 para 1 em relação aos condenados. Ele descreveria seu plano com orgulho. Calculei o número de minutos necessários para a morte de cada um dos 320. Eu tinha as armas e a munição computadas. Dividi meus homens em pequenos pelotões que funcionariam alternadamente. Ordenei que cada homem disparasse apenas uma bala. Especifiquei que o projétil devia entrar no cérebro da vítima pelo cerebelo a fim de não desperdiçar balas. Naquela tarde, os italianos condenados foram colocados em caminhões e levados como gado para fossas abandonadas em uma área onde cristãos haviam sido condenados ao martírio. As execuções seriam totalmente impiedosas. As fossas ardeatinas eram uma perfeita câmara da morte, eliminando problemas de testemunhas e de ocultação dos corpos. Formavam um abafado labirinto de galerias com 3 metros de largura, 4,5 metros de altura e 90 metros de comprimento. Seria simples para os engenheiros da Wehrmacht selar as entradas com explosivos depois. Os executores eram um grupo inexperiente. A maioria nunca tinha matado e muitos eram funcionários da burocracia com pouco treinamento militar. Kepler mandou caixas de conhaque para as fossas para acalmar os executores amadores. Mas em vez de acalmá-los, a forte bebida deflagrou uma terrível orgia de matança. Os condenados foram amarrados e levados em grupos de 5 à luz de tochas para os fundos das fossas, cada grupo acompanhado por 5 homens de Kepler. Em uma intersecção, o assistente de Kepler, Pribek, riscava da lista de seu mestre o nome que cada um lhe anunciava. Depois foram obrigados a se ajoelhar e virar a cabeça no ângulo adequado para receber a bala. Das 2 da tarde até as 8 da noite, os prisioneiros foram sistematicamente aniquilados. A chacina tornou-se cada vez mais medonha e caótica na medida em que os embriagados executores foram sendo tomados pela exaustão e pelo horror. O sistema entrou em colapso. As balas perdiam a precisão e mutilavam sem matar. Para não perderem tempo removendo cadáveres, faziam com que as novas vítimas ficassem sobre os corpos caídos. E quando o último tiro foi dado, enormes pilhas de mortos haviam se formado. Quando as notícias do massacre chegaram ao Papa através de seu confessor, ele levantou as 2 mãos para o céu e gritou: "Não pode ser." Sua última esperança de que os alemães fossem civilizados demais para levar a cabo sua ameaça havia morrido nas fossas ardeatinas. O conde Dalla Torre, editor-chefe do Osservatório Romano, o jornal do Vaticano, escreveu um editoral condenatório para a primeira página que seria entendido apesar de não estar assinado como a voz do próprio Papa. Mas a peça publicada, revisada pelo Papa, reduzia um protesto vibrante a uma censura geral a uma violência trágica.
O medo era que uma situação já grave piorasse. So, according to the Vatican paper, the victims were the Germans, the culprits were the partisans, and the people massacred were sacrificed. Às 23 horas do dia 11 de maio, os aliados deflagraram a Operação Diadema, no fronte do Monte Cassino, lançando força maciça em um ataque destruidor que finalmente cruzou os rios Rápido e Garigliano e penetrou no Vale Liri, há tanto tempo bloqueado. No dia 23 de maio, a 6ª Corporação, com um pesado reforço, acionou a Operação Búfalo, a metade norte do movimento convergente, irrompendo da cabeça de ponte em Anzio. O general Clark recebeu ordens para sair de Anzio e ir para o leste para pegar os alemães que se retiravam para o sul. Em vez disso, ele acelerou os principais quadros de seu exército em direção a Roma, para impedir que os britânicos chegassem lá primeiro e roubassem sua glória. Um historiador classificaria esse movimento como militarmente tão estúpido quanto insubordinado. Como Clark fez apenas uma fraca investida no sentido de liquidá-los, os nazistas se retiraram facilmente da cidade, rumo ao norte. Em vez de ser destruído em uma armadilha mortal, Catherine ficou livre para formar mais linhas de defesa acima de Roma e lutar até o fim da guerra. Clark tinha sua Roma, seu sonho de ser o primeiro a entrar, suas manchetes, sua glória e uma cidade ainda intacta. Os partisãs de Tompkins tinham protegido a infraestrutura e os monumentos da cidade contra sabotagens. June 4th, we delivered the city to them absolutely intact. And that's again, all of this is due to the Italian partisans wanting to help the Allies, giving their lives. 20 of my closest workers are dead, were shot and buried in the Ardeatine caves. Calcula-se que 66 mil partisãs foram mortos ou feridos resistindo aos alemães e que cerca de 312 mil soldados aliados morreram nos eventos que envolveram a batalha por Roma. De algum modo, em uma das mais duras campanhas da guerra, um alvo prioritário não se transformou em cidade arrasada como Stalingrado ou Dresden. Os antigos tesouros da arte e da arquitetura da cidade eterna sobreviveram milagrosamente intactos. Quando a guerra na Europa terminou em maio de 1945, não havia mais sinais da terrível batalha por Roma, a não ser a amargura, o luto, uma busca de castigo e de reflexão em relação a crimes tanto de responsabilidade quanto de omissão. O Papa celebrou uma retumbante missa pela vitória na Praça de São Pedro, onde ele foi aplaudido e venerado. A justiça foi aplicada aos mais cruéis ocupantes alemães. Pietro Kohl morreu de 17 tiros desferidos por um pelotão de fuzilamento aos 27 anos. O capitão Theodore Dennecker enforcou-se em sua cela. A condenação do marechal de campo Albert Catherine foi reduzida à prisão perpétua e ele foi solto em 1952. Herbert Kepler também foi sentenciado à prisão perpétua, mas fugiu em 1977 e morreu na Alemanha aos 77 anos. O capitão da SS, Erich Prebeck, fugiu para a Argentina e às vezes voltava para Roma em excursões de férias. Capturado em 1994, foi condenado à prisão perpétua em detenção domiciliar. Até hoje, a ação na Via Rasella, que terminou no horror das fossas ardeatinas, pesa sobre os velhos partisãs, uma ferida que não cicatriza. While they refused to take responsibility, they weren't even given a chance to surrender themselves to the Germans. Yet, the connection is there, and it's very painful to listen to these elderly people, old people, talk at a time of peace of the meaning of an act of war. Até hoje, Pio XII permanece no centro de Roma como uma figura em meio a uma tempestade.
Ele foi considerado como um candidato à santificação por servir como um mediador heróico na triste ocupação e por ter escondido judeus fugitivos nas propriedades da igreja. Mas alguns sugerem que, por seu papel na terrível batalha por Roma, ele seria chamado de o Santo do Silêncio. Mais de meio século após 90.000 soldados aliados e cidadãos romanos terem caído na batalha que durou 9 meses, Roma resiste, chegando a seu terceiro milênio de crueldades que sempre vêm e sempre se vão.